O verdadeiro Trotsky. Primeira parte. O pai do terror vermelho. Leon Trotsky sempre foi idolatrado pela esquerda e tratado com indulgência por parte dos críticos do comunismo. Todas as falhas da prática do comunismo são jogadas em cima de Stalin. Segundo os marxistas modernos, o comunismo não deu certo na Rússia porque Trotsky não teve chance de governar, e em seu lugar entrou Stalin. Mas essa não é a verdade, pois Trotsky era tão cruel e sanguinário como Stalin. Se você se interessa por esse assunto, já está disponível para a venda o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O livro traz todos os temas tratados em nossa página do Face e no YouTube. O link para vendas está na descrição do vídeo, ou basta clicar no card da tela. E agora, voltando ao nosso tema. Para Trotsky, a revolução era mais importante do que tudo, e para consegui-la qualquer meio radical era justificável. Como ateu, ele nunca se envergonhou da violência impiedosa. Ele não cedeu ao derramamento de sangue, ele não tinha medo de qualquer destruição. Em muitos aspectos, ele mesmo foi a personificação da violência e ativismo de classe. É preciso dizer que, para os marxistas revolucionários, a vida humana como substância exclusivamente materialista não tinha grande valor. Para Trotsky, as massas humanas eram apresentadas apenas como macacos malvados sem caudas, chamado pessoas. Dessa forma, ele impôs o terror à esmagadora maioria da população russa, para forçá-los a cumprir a vontade revolucionária da minoria do partido. Submersa nos desastres que se seguiram à revolução, fome, roubos e requisições, a vida humana finalmente se depreciou. E aqui a lógica revolucionária franca de Trotsky é especialmente imoral. Se a vida humana é geralmente sagrada e inviolável, então é necessário abandonar não só o uso do terror, não só a guerra, mas também a revolução. Quem reconhecer o significado histórico revolucionário do próprio fato da existência do soviético sistema, também deve sancionar o terror vermelho. Trotsky não foi apenas o criador do termo terror vermelho, mas o seu principal idealizador. Terror vermelho era um sistema de repressão do regime soviético contra quaisquer grupos sociais potencialmente hostis. Eles praticaram execuções, faziam reféns, enviavam seus inimigos para trabalhos forçados. O governo soviético chamou o terror vermelho de medida forçada de autodefesa. Oficialmente, o terror vermelho foi declarado pela resolução do Conselho de Comissários do Povo de 5 de setembro de 1918. Segundo Trotsky, essa era uma arma usada contra uma classe condenada a perecer, que não quer perecer. Em 17 de dezembro de 1917, em seu discurso aos cadetes,
Trotsky anunciou o início da etapa de terror em massa contra os inimigos da revolução de forma dura. Você deve saber que dentro de um mês o terror assumirá formas muito fortes, seguindo o exemplo dos grandes revolucionários franceses. Nossos inimigos serão esperados por uma guilhotina e não apenas por uma prisão. Em 14 de março de 1918, Trotsky tornou-se chefe do Exército Vermelho, que ele mesmo criou, como comissário do povo para os assuntos militares. Porém, muitos dos comandantes e soldados do Exército Vermelho não queriam espoliar e matar o seu próprio povo. Para forçar os soldados do Exército Vermelho a lutar, Trotsky emitiu a Ordem número 18, na qual ordenava a execução impiedosa daqueles que não queriam lutar por um futuro melhor. Eu te aviso, se alguma unidade se retirar sem permissão, o comissário será baleado primeiro, o comandante em segundo. Covardes buscadores de si mesmos e traidores não escaparão da bala. Para obrigar os comandantes a lutarem, Trotsky conseguiu fazer suas famílias reféns. Se um especialista militar traísse os trabalhadores, sua família seria submetida à repressão. Mas atirar, às vezes, pode não ser uma punição formidável o suficiente. Então a tortura foi usada. Segundo o revolucionário bolchevique e político soviético Grigori Zinoviev, o próprio Trotsky interrogou os inimigos. Em 13 de junho de 1918, por iniciativa de Trotsky, foi aprovado um decreto sobre a restauração da pena de morte na Rússia. A partir daquele momento, a execução poderia ser usada nos veredictos dos tribunais revolucionários. Em 8 de agosto de 1918, Trotsky ordenou a criação de campos de concentração em massa. Em um discurso dirigido ao comissário militar de Vologda, Trotsky escreveu: eliminar impiedosamente os contra-revolucionários, aprisionar os suspeitos em campos de concentração. Esta é uma ação necessária para o sucesso. Os traidores serão fuzilados independentemente dos méritos anteriores. Relatórios sobre as medidas tomadas. Em 1920, o trabalho de Trotsky, Terrorismo e Comunismo, foi publicado, no qual Trotsky fundamentou a necessidade de repressão. A questão da forma de repressão é clara, não é de princípio. É uma questão de conveniência. Nunca houve um período revolucionário em que um partido sedicioso, que não tolera a estabilidade do governo vigente, não sofresse uma luta feroz contra ele. Os inimigos não se deixarão intimidar pela ameaça de prisão, pois não acreditam na sua duração. É este fato simples, mas decisivo. Isso explica o uso generalizado de execuções da Guerra Civil. Outro invento macabro de Trotsky foi a criação dos exércitos de trabalho. Está intimamente relacionado com a ideia de campos de concentração. Trotsky disse: seria uma tagarelice liberal trivial argumentar que o trabalho forçado é ineficaz. Todo trabalhador deve saber, ele é um lutador no exército de trabalho, onde a deserção é punida. Trotsky é o iniciador, junto com Sverdlov e Dzerzhinsky, da adoção do decreto sobre o terror vermelho e seu apoiador ativo. Ele ordenou o fechamento de igrejas, morte de sacerdotes
e iniciou o ativismo ateu. As assinaturas de telegramas sobre execuções, prisões e torturas eram, na maioria das vezes, assinadas por Trotsky e Sverdlov. As assinaturas de Lenin e de Dzerzhinsky são muito mais raras. O verdadeiro Trotsky, segunda parte. A escravidão do proletariado. Tendo realizado o golpe de outubro e chegando ao poder, os bolcheviques decidiram atuar no regime do comunismo de guerra. Não sabendo gerir a economia, dispunham apenas de um aparato repressivo. Segundo Trotsky, o terror é um meio poderoso de política revolucionária. Para ele, só aqueles que rejeitam fundamentalmente toda a violência em geral podem condenar o terrorismo de Estado da classe revolucionária. Quem renuncia ao terrorismo em princípio, deve renunciar ao domínio político da classe trabalhadora e sua ditadura revolucionária. Quem renuncia à ditadura do proletariado, renuncia à revolução social e acaba com o socialismo. Podemos perceber em suas próprias palavras que sem a violência o socialismo é inviável, ou seja, o socialismo e violência são indissociáveis. Enquanto isso, a fome em massa se tornou comum, pois o governo decidiu tirar o grão dos camponeses. O Estado não prometia a ninguém uma vida doce, principalmente ao campesinato. Os bolcheviques imediatamente começaram a apreender grãos para suas necessidades, primeiro para o Exército Vermelho, e depois para concentrá-lo em suas mãos, e depois para exportar. O pão nas mãos dos bolcheviques era o componente mais importante de seu poder naquele país faminto, pois as pessoas teriam que comprovar sua fidelidade para obter comida. Trotsky viu no monopólio da distribuição de alimentos a possibilidade de criar um sistema de total mobilização e militarização do trabalho. Ele o chamou de sistema de milícia e o descreveu da seguinte maneira: a população desta região está incluída no regimento, na brigada. Devem viver em um quartel de trabalhadores. Nossa tarefa deveria ser que o comandante será o nosso capataz vermelho. Os engenheiros e os membros do Conselho de Fábricas serão nossos coronéis, comandantes de divisão generais, nosso batalhão e comandantes de companhia. Materialista convicto e darwinista, ele acreditava que o homem é um animal um tanto preguiçoso, e se abolida a propriedade privada, fugiria do trabalho. Nisso, aliás, ele estava certo. É da natureza humana fugir da exploração. Trotsky questionou como proceder para extrair trabalho sem dar em troca um benefício. E ele não encontrou nada melhor do que usar o aparato militar para suas mobilizações trabalhistas. Ele escreveu: se a organização de uma nova sociedade é basicamente reduzida a uma nova organização do trabalho, então a organização do trabalho significa, por sua vez, a implementação correta do serviço universal de trabalho. Trotsky propôs substituir a expropriação direta de alimentos ou qualquer outro trabalho por uma lição de trabalho, ou seja,
impor a uma ou outra parte do território do país a obrigação de mobilizar a população para a realização das várias obras necessárias à República Bolchevique. E, é claro, gratuitamente. A proposta de Trotsky é muito semelhante à Corvéia, com a única diferença significativa de que era estritamente regulamentada. O princípio da livre contratação foi abolido, assim como a propriedade privada foi abolida com a socialização dos meios de produção. A militarização do trabalho, segundo Trotsky, não poderia ser realizada sem uma ditadura revolucionária e formas obrigatórias de organização da economia. Assim, introduziu o trabalho socialmente racionado com base em um plano econômico, obrigatório para todo o povo e, portanto, obrigatório para todos os trabalhadores do país. Na ditadura do proletariado, o próprio proletariado foi escravizado. Eram como os escravos do Antigo Egito, sem direito à emancipação. Em seu livro Terrorismo e Comunismo, Trotsky explica seu método de escravização do proletariado de modo simples e direto. Quando dizemos ao torneiro Ivanov, você é obrigado a trabalhar agora na fábrica de Sormovo. Se recusar, não receberá ração. O que é isso? Pressão econômica ou coação legal? Ele não pode sair para outra fábrica porque todas as fábricas estão nas mãos do Estado, que não vai permitir essa transição. Consequentemente, a pressão econômica aqui se funde com a pressão da repressão estatal. E ainda, a repressão para o alcance dos objetivos econômicos é uma ferramenta necessária da ditadura socialista. O trabalhador é parte do Estado, totalmente subordinado a ele. O Estado, antes de desaparecer, toma a forma de uma ditadura do proletariado, isto é, o Estado mais implacável que abraça imperativamente a vida dos cidadãos de todas as partes. Foi nessa base ideológica de militarização do trabalho, com alguns ajustes, que toda a doutrina de industrialização foi construída e que mais tarde foi implementada em termos gerais pelo camarada Stalin. O verdadeiro Trotsky, terceira parte. Verdadeiro motivo dos conflitos entre Trotsky e Stalin. No Ocidente, dizem que a luta entre os dois líderes foi porque Stalin não concordava com uma revolução mundial. Já na União Soviética, dizem que a luta entre os dois líderes foi porque Trotsky se aliou aos nazistas. Ambas as teorias são falsas e foram criadas para esconder uma verdadeira e incômoda verdade para ambos os lados beligerantes. Tudo começou quando, em 1919, quando Lenin criou o Fundo dos Diamantes, onde partes das riquezas nacionais seriam distribuídas entre os membros do Politburo. Esse fundo foi criado para o caso de uma catástrofe militar contra o Politburo. Em caso de uma contra-revolução, eles teriam as suas cotas e poderiam trilhar o seu caminho no exterior. A situação na época era imprevisível. Ninguém tinha certeza se a revolução iria vingar, de fato. A maioria dos políticos achava que o país não suportaria tamanho caos. O fundo teve esse nome porque descobriram que o ouro era um material muito pesado para ser transportado.
mas o diamante bruto e polido poderia dar mais dinheiro e ocupar pouco espaço. Portanto, era mais fácil de remover gradualmente para bancos no Ocidente. No primeiro semestre do mesmo ano, os bancos americanos receberam dos soviéticos, em ouro, a quantia de 102,29 milhões de dólares. Os líderes da Revolução continuaram a aumentar as contribuições para as suas contas bancárias norte-americanas. Assim, Trotsky tinha conta em 2 bancos norte-americanos nos últimos anos. Ele tinha 80 milhões de dólares. Enquanto o ouro continuava a fluir em segredo entre as duas fronteiras, ambos os lados estavam fazendo todo o possível para não expor suas organizações em um vazamento na imprensa ocidental, mas nem sempre isso era possível. O jornal New York Times, em sua edição de 23 de agosto de 1921, escreveu: o Banco Com Lebka, que custeou através de suas subsidiárias alemães a Revolução na Rússia em 1917, não foi nada grata com seus clientes. No primeiro semestre deste ano, o banco recebeu dos soviéticos ouro no valor de 102,29 milhões de dólares. Os líderes da Revolução continuam aumentando as contribuições para as suas contas em bancos norte-americanos. Assim, apenas Trotsky tem conta em 2 bancos norte-americanos e recentemente aumentou para 80 milhões de dólares. Quanto ao próprio Lenin, ele teimosamente continua a manter sua poupança em banco suíço, apesar dos maiores rendimentos anuais livres em nosso continente. Para facilitar uma possível fuga, em 18 de novembro de 1921, Lenin envia uma ordem à polícia secreta russa a concentrar em um só lugar todas as riquezas roubadas da Rússia. O Comitê Central da Polícia Secreta Russa trouxe denúncias de roubo, que causaram uma reação violenta de Lenin. Os denunciantes foram imediatamente presos. Nesta mesma época, houve uma terrível fome que varreu grandes áreas da região do Volga e Ucrânia, dizimando cerca de mais de 20 milhões de pessoas. Não houve nenhuma ajuda do governo, alegavam falta de dinheiro. No entanto, os bolcheviques preferiam manter suas riquezas em bancos da Europa e dos Estados Unidos. Até o jornal New York Times descreveu tal situação. A propósito, os líderes dos trabalhadores da Rússia bolchevique aparentemente têm um desejo maníaco de se tornar o segundo Harun al-Rashid. A única diferença é que o lendário califa manteve seus tesouros nos cofres do palácio, que lhe pertence em Bagdá, enquanto os bolcheviques, ao contrário, preferem manter sua riqueza em bancos na Europa e na América. Durante esses anos, os líderes bolcheviques depositaram apenas o que foi descoberto. Trotsky, 11 milhões nos Estados Unidos e 90 milhões de francos suíços em banco suíço. Zinoviev, 80 milhões de francos suíços em banco suíço. Urytis Gogol, 85 milhões de francos suíços em banco suíço. Dzerzhinsky, 80 milhões de francos suíços em banco suíço. Ganetsky, 60 milhões de francos suíços em banco suíço e 10 milhões nos Estados Unidos. Lenin, 75 milhões de francos em banco suíço. Parece que a Revolução Mundial, mais corretamente, deveria se chamar de Revolução Financeira Global,
que tem como ideia coletar em contas pessoais todo o dinheiro do mundo. Em outras palavras, a disputa entre stalinistas e internacionalistas era a disputa daqueles que queriam ficar, levando sua parte, e daqueles que queriam correr. Stalin queria ficar. Desde 1922, ele tentou investigar as enormes somas desviadas do Tesouro Nacional da Rússia. Mas o aparelho da antiga KGB ainda não estava em suas mãos. A investigação é conduzida em segredo e cautelosamente, sem realmente trazer nenhum resultado. As pistas encontradas são quebradas rapidamente no labirinto fantástico dos bancos internacionais. Parecia impossível encontrar o canal que sugou o ouro russo e, em seguida, o canal que jogou o ouro no mercado mundial. E não há uma única pessoa que poderia entender os movimentos de milhares de tentáculos bancários varrendo o mundo. Enquanto em Moscou batiam os tambores do proletariado mundial, em silêncio houve uma revolução financeira global. Entre as pessoas que tomaram o poder na Rússia em outubro de 1917 estava Stalin. Mas ele não sabia de nada e sentiu que algo estava errado. No entanto, o poder de Lenin ainda era muito forte e ele teve que se calar. O dinheiro em contas pessoais permaneceu intacto, até que Lenin teve um derrame. Dificilmente ele se recuperaria, apesar dos protestos de médicos e familiares, ordens que ele foi levado para o Kremlin, o que garantiu que todos os seus piores medos fossem confirmados. Uma busca minuciosa feita em seu escritório encontrou em um cofre todos os documentos secretos, incluindo garantias de bancos, talões de cheques e toda uma coleção de passaportes. Após a morte de Lenin, Stalin queria se manter no poder, e para isso precisava de dinheiro para reconstruir o país e sair do caos deixado pelos seus antecessores. Ele precisava recuperar o fundo dos diamantes. Até o momento do exílio de Trotsky, o chefe da OGPU apresentou as inúmeras contas pessoais de todos aqueles que se beneficiaram com um roubo sem precedentes na história. Stalin, com aquele seu jeitinho delicado, interrogou os membros do esquema para que dissessem onde estavam suas contas. Stalin espremeu cada último centavo, cuspindo sangue pelos pulmões, cuspindo dentes quebrados. Todos eles, antes de levar uma bala na cabeça, contaram sobre o dinheiro transferido a bancos ocidentais. Nem todos contaram, mas Stalin não se esqueceu de ninguém. Mesmo Lenin, Stalin foi até sua viúva Nadja e preveniu que, se ela não tirasse o dinheiro do proletariado do Banco Suíço, muito em breve todo mundo esqueceria quem foi a esposa de Lenin. E assim todos os internacionalistas foram espancados por 3 dias, até o último centavo ser devolvido. Ocorreu isso com todos os internacionalistas, que tinham a ilusão de sentar-se no exterior, gastando todo o dinheiro destinado para o mundo da revolução. Apenas alguns americanos conseguiram escapar. No entanto, o dinheiro reunido em Moscou, infelizmente, era apenas de contas pessoais, e foi uma gota no oceano. Não foi o suficiente para os planos de grandeza de Stalin. Posteriormente, a Gestapo também forçou os banqueiros a dizer onde estava o fundo dos diamantes, mas não encontrou nada. Para onde foi? O que aconteceu? Difícil dizer com certeza,
mas alguns pesquisadores acreditam que o Fundo dos Diamantes tirou os Estados Unidos de uma profunda crise econômica na década de 20. A verdadeira razão dos expurgos não poderia ser dita por Stalin, pois profanar a memória de Lenin abalaria as estruturas ideológicas do poder soviético e seu próprio poder entraria em descrédito. O Ocidente também não poderia colocar tal história em seus livros, além de assumir cumplicidade em um roubo que teria que devolver o dinheiro furtado. Por isso, a teoria atual é bem aceita e vai continuar hegemônica. O verdadeiro Trotsky, parte final. A morte do demônio da revolução. Como já vimos em capítulos anteriores, Leon Trotsky foi o revolucionário patrão. Para ele, a revolução, como um fim, sempre justificou a seus olhos quaisquer meios. A crueldade contra estranhos, que Trotsky idolatrava, também desempenhou um papel trágico em sua vida pessoal. Por sua vez, ele próprio foi vítima da violência de seus ex-companheiros, morto por um furador de gelo no distante México. Entre outras coisas, sua esposa foi baleada em 1938. A filha suicidou-se. O neto foi baleado aos 19. Uma neta desapareceu sem deixar vestígios. O filho de uma amante foi baleado em 1937. A esposa de outro filho foi baleada em 1938. E o neto desapareceu sem deixar vestígios em 1937. Assim, uma atitude condescendente para o uso da violência retorna inevitavelmente à sua vida com a mesma crueldade. Em novembro de 1927, Trotsky foi expulso do Partido Comunista Russo, dos bolcheviques, acusado de envolvimento com os alemães. Uma acusação absurda, visto que a Revolução Russa nasceu de um envolvimento com os alemães. O próprio Lenin era um espião alemão. Após sua expulsão, o revolucionário russo conseguiu morar na Turquia, França e Noruega. Depois que o socialista Lázaro Cárdenas se tornou presidente do México, Trotsky mudou-se para aquele país no final de 1936. Aqui a nossa história se cruza com a vida de outro personagem, movido pelas mesmas ideias brutais de Trotsky. Esse era Jaime Ramon Mercader del Rio. Nasceu em Barcelona, era filho de um magnata ferroviário catalão. Teve uma vida de luxo e morou em Paris. Foi um dos dirigentes da Organização Juvenil Comunista de Barcelona e participou da Guerra Civil Espanhola. Em 1937, Mercader foi recrutado com a ajuda de sua mãe, que era agente da inteligência soviética, para uma missão especial. Em setembro de 1939, Ramon Mercader voou para Nova York com um passaporte em nome do empresário canadense Frank Jackson e se tornou próximo a Sylvia Angeloff, que fazia parte da comitiva de Trotsky. Em outubro do mesmo ano, Mercader mudou-se para a cidade do México, onde Trotsky morava.
Em março de 1940, sob o nome do canadense Frank Jackson, e não sem a ajuda de Ageloff, ele se aproximou de Trotsky, que gostou do jovem que habilmente se fez passar por um trotskista convicto. Em 20 de agosto de 1940, Jackson foi se encontrar com Trotsky, sob o pretexto de mostrar a ele seu artigo. Quando Trotsky começou a lê-lo, bateu-lhe na cabeça com um furador de gelo. O golpe foi desferido por trás e por cima. Mercader esperava matar Trotsky silenciosamente e se esconder sem ser notado, mas ele gritou e atacou o agressor. Ao escutar os gritos de Trotsky, os guardas vieram correndo e amarraram Mercader. O ferimento de Trotsky atingiu 7 centímetros de profundidade. Mas depois do ferimento que recebeu, ele viveu por quase mais um dia. E o homem que adorava presenciar torturas e interrogatórios, que não tinha piedade contra os traidores, agora tinha seu papel invertido. Ele que era o traidor da revolução, que gemia e agonizava ensanguentado. Após a prisão, Mercader explicou seu ato como um ato de retribuição de um lutador solitário. Se autodenominou não um canadense Jackson, mas um belga Jacques Monard, e se recusou a testemunhar. Um tribunal mexicano o condenou sob o nome de Jacques Monard a 20 anos de prisão, a pena máxima prevista por lei. Ramon Mercader cumpriu integralmente a pena. Foi libertado em 6 de maio de 1960, e levado a Cuba, e depois transportado secretamente em um navio para a União Soviética. Por decreto do Presídium do Soviete Supremo da União Soviética, de 31 de maio de 1960, Ramon Mercader foi agraciado com o título de Herói da União Soviética, com a premiação da Ordem de Lenin e a medalha Estrela de Ouro. Em meados da década de 1970, mudou-se para Cuba, onde trabalhou a convite de Fidel Castro, como assessor da embaixada. Ele morreu em 1978, aos 65 anos, de câncer no pulmão. As cinzas de Ramon Mercader foram transportadas para Moscou e enterradas no cemitério de Kuntsevo, com o nome de Ramon Ivanovich Lopes. Há um monumento no túmulo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.